Tosse, falta de ar, sensação de aperto no peito, associada a frio, poeira, pólen, pelos de animais, clima frio e seco, asma. O inverno está chegando e com ele o aumento de casos de pessoas asmáticas. O Vida, seu programa de sábado, começa agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Nosso Vida Saudável está começando a partir de agora para você. Seja muito bem-vindo. É com muito prazer que o nosso Vida Saudável está no ar a partir de agora, trazendo um tema muito importante para compartilhar com você. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar hoje sobre verdades sobre asma. O que está acontecendo? A gente passou por uma pandemia onde a gente falou muito sobre gripes. Será se é gripe? Será se não é? É pneumonia? Será que é? Será que não é? E é por isso que hoje temos um convidado muito especial para compartilhar com a gente todas essas informações. Estou recebendo aqui no estúdio para dividir a bancada do nosso Vida Saudável comigo, Dr. Paulo Quintanilha. Ele que é pneumologista e vai falar com a gente hoje. Bom dia, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Elaine e demais ouvintes da nossa rádio Hits Prime e afiliadas. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre asma, um pouquinho sobre causa, sintoma, diagnóstico, tratamento, esperando informar bastante a nossa população. E é importante, a gente está mudando agora a temperatura, né, o clima, e aí acontece muito isso, né, doutor? Sim, essa mudança climática que a gente tem, ela favorece não o surgimento da asma, porque a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas favorece as crises asmáticas. Sim. Então, a pessoa que tem asma e que tem tendência a desenvolver crises, com essa mudança climática, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de termos crise aumenta muito. Muito, né, doutor? Eu já gostaria também, doutor, que o senhor colocasse aqui como é que está essa situação da saúde, em um modo em geral, aqui não só para Sinop, mas para toda a região, a gente falando aí de asma, do nosso cuidado com o pulmão, como é que tá? Bem, a nível de saúde global, né, da nossa cidade, nas últimas semanas, por conta da diminuição das chuvas, porque quando está chovendo o tempo todo, não fica água parada, Elaine. Agora, quando começa a diminuir a chuva e a pessoa não tomou aqueles cuidados, como o vasinho de planta, aquela calha que está parcialmente entupida, aquela piscina que não usa e fica aquela bordinha parada, a gente tem um aumento muito grande do número de casos de dengue. O mosquito da dengue está aí, é uma realidade, e nos últimos 40 dias, 30 dias, o aumento de número de casos de dengue assustou e assusta. Então, por favor, você que está assistindo o programa, não pare. Mas quando acabar, dá uma checada na casa, dá uma checada no quintal, dá uma checada na calha, vê se você pode fazer a sua parte para diminuir a quantidade de dengue. Principalmente aquele vasinho de planta, gente, até a tampinha da garrafa é um local para acumular água, infelizmente, e também para o mosquito ir lá e se procriar. Infelizmente, não tem como a gente fugir desse assunto, né? Então tá aí, hoje a gente vai falar sobre esse tema muito importante, verdades sobre asma. O que não te fala, o que não te conta, o que acontece? E doutor, se me permite, eu vou falar dos nossos parceiros, que o nosso Vida Saudável conta com a parceria especial da Mediclean, também do Laboratório Vitar e da ProSaúde. Olha, a dica para você hoje é a seguinte: a Mediclean é uma clínica de especialidades médicas que conta com diversos profissionais: clínico geral, dermatologista, pneumologista, ginecologista, pediatra, gastroneurologista, nutricionista e também psicóloga. Marque já a sua consulta com a gente e tem um atendimento completo e com preço acessível. Fica localizado na Avenida André Maggi, 6.961, Residencial das Acácias, bem próximo à UPA. E o telefone para contato é este aqui, portanto, anote: 3531 7098 ou no 997 13 94 17. E é claro que com a gente também contamos com a equipe da ProSaúde.
Olha só, a equipe da ProSaúde deseja um feliz Dia das Mães para você, a melhor mãe do mundo, e dedica hoje para você. Nós sabemos que toda mãe precisa de disposição para o seu dia a dia, não é mesmo? Então, nada melhor que um cérebro para te ajudar nisso. Um composto vitamínico completo que vai te ajudar a ter mais energia, fortalece também a sua imunidade e previne o envelhecimento precoce. Energia e disposição nunca são demais, não é mesmo? Então corre para a ProSaúde e já adquira o seu. A ProSaúde está localizada na Rua das Nogueiras, número 953, bem em frente ao Posto Cidade. Fale com a equipe da ProSaúde, 669-9925-4247. Olha, para você que está com o radinho ligado, onde quer que esteja, ou nos acompanhando também, porque a gente está ao vivo no nosso Facebook, no nosso YouTube, e é sempre um prazer compartilhar com você todas as informações. Eu gostaria que você que está aí agora nos acompanhando, mande a sua pergunta pra gente, pode deixar no comentário do Facebook ou aqui no nosso WhatsApp, 996930093. Teremos sim o maior prazer em responder você, em atender você aqui na nossa programação, no nosso programa Vida Saudável. E agora sim, né, doutora, a gente vai dar início aqui à nossa rede da saúde, onde a gente tem as nossas rádios parceiras. Agradecer sempre, porque cada vez estamos chegando mais longe. E é um prazer, sim, compartilhar todo o nosso conhecimento com você. Às vezes o Vida Saudável chega a lugares que a gente nem imagina, mas que muda a vida de quem está do outro lado através da informação. Até estava compartilhando com o doutor em off aqui, que muitas vezes as pessoas mandam, nossa, eu tinha marcado uma consulta para tirar essa dúvida. E a gente tem parceiros como o doutor que está aqui compartilhando seu estudo, seu conhecimento, para que a informação e a saúde cheguem mais perto cada vez mais das pessoas. E esse é um trabalho magnífico. E a gente fica grato quando recebemos o feedback de pessoas aqui que aproveitam o nosso programa para tirar sua dúvida, né, doutor? E é muito importante, né? Olá, Elaine. Queria mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Júlio, que não pôde estar aqui pessoalmente. A todos que nos acompanham, seja pela Hits Prime, seja pelas rádios afiliadas e as redes sociais, rádio, jornal, televisão, especialmente aqui a nossa rádio, a Hits Prime. Ela serve para a gente poder divulgar e propagar essas informações. Então, quanto mais informações a respeito de saúde nós dermos e for bem seguida, menos doença a gente vai ter. Eu gosto sempre de lembrar para os meus pacientes que a profissão médico é um promovedor de saúde. Eu Verdade. sei que a nossa cultura, muitas vezes a gente acaba pensando assim, eu vou no médico quando tem uma doença, mas o correto é a gente ir no médico procurar saúde. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. É isso mesmo, a prevenção é sempre o melhor remédio. E agora a gente vai entrar em rede, então você que está com o rádio ligado, fique conectado com a gente. Atenção, emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1. Estar se sentindo curado parecia um sonho na vida dele. Desde criança, com idas e vindas ao pronto-socorro, com falta de ar, tosse, sensação de aperto no peito e de morte, ele tinha a impressão que aquilo nunca ia acabar. Como em um passe de mágica, as crises foram espaçando, os sintomas amenizando e o desejo de seguir em frente imperava. Claro que o cuidado com a exposição às coisas que pudessem causar alergia, a preocupação no inverno e o cuidado com os exercícios físicos faziam parte da rotina. Algumas mudanças foram drásticas com o objetivo de melhorar. A asma assim se foi, pelo menos neste momento. O desejo era que ela já não voltasse mais. Asma e bronquite são as mesmas coisas? A asma pode ser considerada uma doença sem cura? É possível ser um portador de asma e ter uma vida normal?
com o apoio da nossa rede de emissoras de rádios parceiras unidas por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que nesse momento se une em cadeia nacional e nos permite chegar a toda a nossa população, levando informações sobre saúde e contextos gerais. Direto dos estúdios da Hits Prime em Sinop, no Mato Grosso, e presente nas grandes plataformas digitais atuais e com apoio técnico de nossa grande equipe. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo de sua história e compartilhe o que será dito, pois não tem contraindicação e é a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar para o Brasil e para o mundo um dos quadros de saúde de maior audiência do rádio brasileiro. Para falar do tema Verdades sobre a Asma, com a participação do grande doutor Paulo Henrique Quintanilha. Estamos começando o Vida Saudável de hoje. Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde para você, compartilhando conhecimento, informação e sobre um tema muito importante hoje que iremos compartilhar com você. Verdades sobre a asma. E por isso estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nosso parceiro Dr. Paulo Henrique Quintanilha. Ele que é pneumologista e vai conversar com a gente hoje. Doutor, tudo bem? Olá, Elaine, comigo tudo bem? Eu queria já mandar um grande abraço para o meu amigo Dr. Júlio Cazé e a todos que estão nos acompanhando pela Hits Prime e todos os afiliados Brasil e mundo afora. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso Vida Saudável, você já que o doutor que já é um grande parceiro nosso, sempre está aqui compartilhando todo o seu conhecimento e como é bom ter parceiros que dividem o seu conhecimento, porque dessa forma, através do rádio, para você que está na Rádio Web ou pela TV, é muito bom, porque às vezes a informação chega a lugares, doutor, que as pessoas não têm acesso à saúde e principalmente não têm acesso à informação. E às vezes, hoje aqui uma pergunta feita pode ajudar muitas pessoas que estão longe, né? E a gente fica muito feliz que o doutor está aqui mais uma vez compartilhando o seu conhecimento com a gente. Eu agradeço o convite e espero aqui promover saúde. Diferente de só tratar doenças, as informações que a gente passa aqui visam promover, ou seja, visam dar saúde, visam ajudar e melhorar a qualidade de vida de quem está nos ouvindo, de quem está nos assistindo. É verdade, doutor. Eu já quero começar perguntando, doutor Paulo, me diga, o que é a asma e o que ela se diferencia da bronquite? As pessoas confundem muito, né, doutor? E é comum e é normal confundir, porque asma, Elaine, é uma doença multifatorial. Existem fatores genéticos, existem fatores ambientais, então existe a questão do papai, da mamãe, da pessoa, do ambiente, do que cheira, do que está perto. Tudo isso influencia na asma. E respondendo a sua pergunta, o que é a asma? A asma é uma doença crônica e incurável, que se caracteriza por quê? Por inflamação no pulmão e fechamento dos pulmões. A gente chama isso de broncoespasmo a hora que o pulmão está fechando. Sim. A gente pode chamar de bronquite a inflamação no pulmão. Daí também, Elaine, essa similaridade entre a bronquite e a asma. A bronquite, já nós temos dois tipos, a bronquite aguda e a bronquite crônica. Como diferenciar a bronquite aguda da asma? Só um profissional vai poder fazer isso. Os sintomas de bronquite aguda, especialmente quando está passando por uma doença viral, vamos exemplificar, uma gripe, como tosse, falta de ar e chiado, eles são muito semelhantes ao quadro de uma crise de asma. A diferença é que a bronquite aguda ela vai acontecer ali e vai parar. É um episódio, é o episódio de bronquite que a pessoa teve. Asma não. Asma é uma doença que se caracteriza por crise e remissão. E o que é isso? É sintoma e período sem sintoma. Boa parte dos asmáticos, eles passam sintoma, 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 um período curto sem sintoma. Daí a gente entende que o asmático ele tem uma qualidade de vida muito baixa. Então, a diferença entre bronquite e asma, em geral, não é o sintoma, e sim o tempo, porque os sintomas são semelhantes. A bronquite vem só durante uma doença, a aguda, e a asma ela vem em diversos episódios no decorrer da semana, do mês, do ano, da vida.
É algo que se adquire e não vai mais embora. E não vai mais embora. Assim como a bronquite crônica. Aí é muito mais complexo. Então a bronquite crônica, de fato, ela, por exposição, por exemplo, ao cigarro. Eu sei que não é o tema, mas o cigarro ele vai causar uma bronquite crônica. A diferença disso para a asma, aí sim, aí só um profissional, durante a consulta, durante a entrevista e o exame físico, vai poder te dizer com detalhes. Mas, doutor, existem muitos asmáticos no Brasil? Olha, poucas coisas na medicina, elas são exatas. Sabe, em geral, a gente fala sobre inúmeras variações que podem ocorrer durante uma doença, durante um tratamento, mas agora eu vou falar de proporção, não é? A ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, ou seja, é a Associação de Alergia, ela diz que cerca de 30% dos brasileiros têm algum tipo de alergia e as duas mais comuns são a asma e a rinite, que muitas vezes coexistem. O paciente com rinite tem muito mais risco de ter asma? Sim. E o paciente com asma tem muito mais risco de ter rinite? Sim. Então, cerca de 30%. Tá? Vou falar de números também. Em torno de 400 mil atendimentos de urgência de internações ano. Mundo? Não, Elaine. Brasil. E inúmeros, incontáveis atendimentos médicos por conta de crise, de uma doença que, apesar de não ter cura, tem controle. E com o controle tem a qualidade de vida. Falta não, né? Deixar de faltar à escola, ao trabalho, aos compromissos e deixar de ter qualidade de vida. Porque a pessoa que está em crise de asma, está com chiado, está com falta de ar, está com aquela sensação de aperto no peito, é Dia das Mães, então vamos dizer que é uma mãe asmática, ela não consegue desenvolver bem o seu multitrabalho, porque vocês mulheres são multitarefas, nós homens que somos piores que vocês em tudo, mal conseguimos fazer uma coisa, vocês fazem múltiplas ao mesmo tempo. Então uma crise de asma, por mais que leve, impede que essa mamãe seja 100% mãe, 100% profissional, 100% na casa, 100% em todas as multitarefas que vocês mulheres são, Elaine. Falando em tosse, não é? Mas a Elaine só engasgou, tá? Vai tomar um golinho de água e ela vai ficar bem. Não é uma crise asmática. Isso acontece, pessoal, tá? Bebeu água, engasgou, ela já tá de volta. Isso é culpa da gripe. Vamos lá, ela tá se recuperando. Isso acontece. Muitas vezes a gente tá bebendo ou tá comendo alguma coisa e a gente engasga. Engasga, não consegue falar, vai ter tosse, vai ter espirro, por vezes sai até um pouquinho de rinorreia, ou seja, aquela secreçãozinha do nariz. No caso dela, ouvindo isso e tossindo e rindo e fazendo tudo aqui ao mesmo tempo, mas tudo essa é tempo. A vida como ela é. É verdade, né, doutora? E continuando aqui, olha, a voz já até mudou. O que sente e como identificar uma pessoa tendo asma? Ah, pessoal, na verdade ela não engasgou não, ela só foi minha modelo, porque uma das coisas que a gente sente, pessoal, é tosse e tosse seca. Os sintomas da asma, eles são múltiplos. Tosse seca, você pode ouvir ou não chiado, sensação de aperto no peito, falta de ar. Se a gente for analisar que a rinite muitas vezes está associado, também pode ter espirro, coceira no nariz, coriza, que é aquela secreção que vai descendo ali do nariz que a gente tem que ficar fungando. Eu vou fazer aqui, ó, sabe? Então, essas sensações, esses sintomas, eles são muito comuns, eles são hoje mais comuns no asmático. Completando a pergunta, o diagnóstico ele só pode ser feito através de atendimento médico. Existem alguns exames que, uma vez suspeitado de asma, existem alguns exames que são feitos. Para não ficar falando muito de exame aqui, eu vou falar do principal. Existe um exame que se chama prova de função do pulmão, tá? Ou espirometria.
esse é o principal exame que a gente faz na suspeita de asma, para confirmar, como é a imensa maioria dos casos, ou para descartar, Elaine. E olha que já arrumei uma solução aqui, né? Já viu, né, doutor? E, doutor, por que devemos tomar remédios em crise de asma? E mesmo depois das crises também? Vamos lá. Por que devemos tomar remédio na crise de asma? Eu já vou dar um spoiler para quem está me ouvindo, eu já vou falar mal de novo de nós homens e bem das mulheres, porque é a grande verdade, né? Na crise de asma, os brônquios, aqueles caninhos que levam um ar do nosso nariz até o finalzinho dos nossos pulmões, eles fecham. Esses brônquios, eles têm músculo, igualzinho aqueles que a gente tem no braço, quando faz o muque, eles ficam fortes. Quando tem a crise de asma, é como se eles estivessem fazendo o muque, é como se eles estivessem apertando, e eles reduzem o calibre, ou seja, eles reduzem a passagem de ar para dentro do nosso pulmão. Isso que produz o chiado, também faz parte da tosse e especialmente produz a nossa falta de ar. A gente tem que tomar remédio chamado broncodilatadores. O que é isso? São remédios para abrir esses caninhos, para abrir esses brônquios. Então, o tratamento de uma crise de asma é a base de remédio para abrir os brônquios. Porém, a próxima pergunta, e que é excelente, é: por que devemos fazer o tratamento mesmo fora da crise? Como eu falei ali no começo, a asma é uma doença multifatorial e é uma doença de inflamação. Então o pulmão do asmático, ele fica inflamado. Por mais que seja pouquinha inflamação, é como se o pulmão do asmático estivesse passando por uma pequena guerra o tempo inteiro. O pulmão do asmático com qualquer contato inflama e nem todo contato vai fazer ter crise. Então o tratamento de manutenção, que é muito mais fácil convencer uma mulher de fazer o tratamento do que o homem, porque a mulher pensa muito mais na prevenção, na saúde, e o homem muitas vezes, especialmente por aquele pensamento retrógrado, machista, de que tomar remédio é sinal de fraqueza, acaba não fazendo o tratamento de manutenção, acaba só tratando a crise. E lembra que eu falei, é aquela pequena guerra que a gente fica o tempo inteiro? A asma é uma doença que muitas vezes ela é silenciosa durante essa pequena guerra. E se a gente não fizer o tratamento de manutenção, o pulmão vai sendo lentamente machucado nessa pequena guerra. E com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo barreiras para se proteger dessa guerra. Essa barreira a gente chama de remodelamento. E quando existe essa barreira, significa que aquela parte que formou barreira não funciona como pulmão. Então, teoricamente, você vai pensar, formou uma barreira, legal, só que essa não é uma barreira boa. O pulmão, onde remodela, onde forma essa barreira, ele para de funcionar. Então, o asmático que não faz o tratamento de manutenção, que só trata a crise, produz essas barreiras que são cicatrizes. E o final da vida é um pulmão duro, é um pulmão que mal funciona e é uma pessoa que tem muita falta de ar. Então, o tratamento de manutenção, pessoal, serve para que essa pessoa tenha qualidade de vida a curto, mas especialmente a médio e a longo prazo. Já quero que o doutor passe para mim qual é a crise de tosse também, tá? Doutor, a asma, ela transmite de pai para filho? Olha, filho, pai, mamãe, papai e mamãe. Se o papai ou a mamãe for asmático, aquela criança, assim como o meu filhão, porque a mamãe, a minha esposa, por sinal, desejar aqui daqui a pouco, feliz Dia das Mães para todas, especialmente para minha mamãe Gilza, que eu amo, a mamãe ou o papai transmitem para o filho 3 vezes mais risco de ser um asmático do que uma criança que não é filho de pais asmáticos. E essa questão é cumulativa. Então, o filho de papai asmático e de mamãe asmática, ele tem 6 vezes mais risco de ter asma do que uma criança que é filho de papais não asmáticos. Mas não quer dizer que se o papai e a mamãe não forem asmáticos, lembra que eu falei, tem fatores genéticos, tá? Não quer dizer que não tenha risco, mas se o papai e a mamãe forem asmáticos, esse risco multiplica por 6 vezes, Elaine. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta pro doutor. Vamos lá. E como se prevenir a asma? Como que faz isso? Bem,
asma a gente não tem como prevenir, porque você é um asmático, você tem como prevenir a crise de asma. Essa pergunta é ótima, porque eu recebo todo dia no consultório: doutor, como prevenir asma? A gente previne a crise. Como? Tá? A maior parte dos asmáticos são por um tipo de asma chamado asma atópica, vamos chamar de asma alérgica, onde os componentes do nosso ambiente, tá? Eles ajudam e muitas vezes isoladamente eles causam a crise de tosse. Então, por exemplo, esse estúdio aqui, ele é maravilhoso para um asmático. Por quê? Porque não tem carpete, porque não tem cortina de pano, tá? Tem que todo esse cuidado faz a diferença. Esse cuidado faz muita diferença quando a gente vai pensar em crise asmática. Então, ambiente com umidade, sabe aquela frestinha no seu telhado que está vazando e que está deixando aquela manchinha na parede? Aquilo ali é cheio de fungo. E esse fungo, Elaine, pode causar asma. Sabe aquela barata que tem na casa, porque a gente esquece de fazer detetização? Sim. Bem, a barata quando está viva, ela não é problema, não. Não? Não, para o asmático não é muito problema. Depois que ela morre e ela vira pó, aquele pozinho da barata também pode, e com muita frequência, levar à crise asmática. Outra coisa que a gente tem que ter ciência, gente, é que nós vivemos numa região com muito pó. E o pó, ele é, sem sombra de dúvidas, por dois bichinhos que tem nome que parece um palavrão, que é Dermatophagoides pteroníceos e farinae. Basicamente, vamos falar um português claro, os ácaros presentes no pó, eles são inimigos do pulmão, eles são inimigos do asmático. Então, quanto mais arejada a sua casa, quanto menos pó tiver acumulado na sua casa, menor é a chance, menor é o risco de você ter crise asmática. Olha só, gente, a importância, né, de ter todos esses cuidados. Então, quem tem asma e quem tem um asmático em casa deve sim ter todos esses cuidados para que ele tenha uma vida mais saudável, né? Isso faz com que se controle também, né, doutor? A asma, ela tem a classificação de gravidade e ela também tem a classificação de controle. Em muitas das vezes que a asma não está bem controlada, o principal fator é o ambiental. Muitas das vezes que a gente tem que aumentar a quantidade de remédio, o fator ambiental, ele está diretamente envolvido. Então, nenhuma mudança é fácil. O paciente, quando vai no meu consultório com asma, ele sai com uma lista gigante de, pasme, 78 elementos do que fazer no dia a dia. Então, numerados. São 78. Até que eu descubro um 70º nome e coloque ali. E eu falo para o meu paciente: você vai conseguir fazer tudo de uma vez? Não. Mas vai lendo e vai pensando: opa, eu posso adaptar isso. E quando você menos percebe, você já está fazendo mais da metade daquilo e as suas crises cessaram. E eu consigo diminuir a quantidade do remédio de manutenção e a qualidade de vida só vai subindo. Então, assim, tem gente que descobre diabetes e tem que fazer mudança no estilo de vida. A asma é exatamente isso. Porém, a asma muitas vezes não é culpa da pessoa. Aliás, a asma não é culpa da pessoa, né? Mas a crise asmática pode ser. Exatamente, a crise asmática, ela pode ser culpa da pessoa. Então, quanto mais a gente fizer para prevenir essa crise e que não precise tomar grandes quantidades de remédio, melhor. Então, é um misto, é uma balancinha entre quantidade de remédio, lembrando que a asma é necessário a manutenção. Então, existe essa balança entre cuidar do seu dia a dia, que é o não medicamentoso, beber água, fazer atividade física e controle do ambiente. Tudo isso ajuda a determinar a quantidade de remédio que aquela pessoa vai ter que tomar de manutenção. E também, claro, a quantidade e a gravidade das crises que a pessoa vai ter. Doutor, para a gente encerrar aqui as nossas perguntas, eu gostaria que o doutor colocasse qual é a dúvida mais frequente dos pacientes quando ele chega até o seu consultório. Que ele chega: olha, doutor, eu não aguento mais isso, doutor, eu sou asmática e eu não aguento mais isso. Qual é a pergunta mais frequente? Qual é a dor, a maior dor de quem é asmático?
Bem, Todas, né? Uma das perguntas coisa que me fazem muito no consultório e que não vem ao caso é: pode beber? Mas não é a do asmático, não. A pergunta, ou uma das perguntas mais comuns do asmático é: bombinha vicia? A resposta, e eu vou falar até um pouco mais alto, é não! Bombinha não causa dependência. A bombinha, ela é um medicamento que a gente precisa fazer para não ter crise. Então, lembra que eu falei ali atrás que vocês, mulheres, tomam muito mais o cuidado da manutenção, que é a prevenção de doença, que é a promoção de saúde, e que nós homens não fazemos isso? O que acontece? Quando você não faz o tratamento de manutenção, você tem mais crises. E quando você faz o tratamento de crise mais vezes, você fica assim: poxa, se eu tiver sem a bombinha, se eu tiver sem o tratamento, eu tenho que usar mais bombinha. Ou seja, cada vez a pessoa vai achando que está mais dependente da bombinha para o seu dia a dia. Mas na realidade, o que está acontecendo é que ela não está fazendo o tratamento de manutenção e está tendo mais crise. Elaine, se eu tirar a bombinha de um paciente que usa há 10 anos, ele não vai sentir nada de efeito rebote. Assim como aqueles remédios que causam dependência, você tira e a pessoa tem sintomas e a pessoa tem abstinência, a bombinha não cria dependência, então não gera abstinência. A questão é que o asmático, em geral, precisa fazer o tratamento de manutenção. E se você não fizer o tratamento de manutenção, você está mais exposto à crise. Então, a bombinha não causa dependência, mas o mau tratamento, ou a má adesão, ou os fatores externos que não estão bem controlados, eles sim causam um uso maior do medicamento de crise. E esse medicamento de crise pode dar a falsa noção, a falsa sensação de que bombinha vicia. Mas isso é um mito, isso é uma lenda urbana. Tá bom? Isso é igual o João do pé de feijão. Só existe no livrinho, não existe na vida real. Só na história, viu, gente? Só na história. Então, olha a importância de ter todos os cuidados. Na verdade, eu acho que quem está nos acompanhando, com certeza deve ter tido essa mesma ideia de que o asmático, para ele viver bem, ele deve sim controlar o seu ambiente, a sua vida, seguir, para evitar as crises, que é o pior, né? O pior da asma é a crise. Eu tive uma crise de tosse aqui no ar, as pessoas conseguiram acompanhar, com certeza. E imagina, isso foi uma crise de tosse. E me deixou assim, imagina uma crise para um asmático. O sofrimento, né, e o transtorno que tudo isso traz. Então, todos os cuidados que são necessários em volta dessa pessoa é muito importante para que ela tenha uma vida mais tranquila e sem crise, né, doutor? Para ter, como diria o nosso programa, vida saudável. Vida saudável. Para um asmático que não tem culpa da asma, mas tem a asma mesmo não tendo culpa, há sim a necessidade, para a asma alérgica, que é a mais comum, da gente fazer o controle do ambiente. E o controle do ambiente, ele é feito num ambiente que você pode controlar. Você vai num supermercado, você vai na rua, você consegue controlar esse ambiente? Não. Eu estou falando daquele ambiente íntimo, da sua sala de trabalho, da sua sala de casa, do seu quarto em casa. Esse ambiente que na realidade é um ambiente que esses dois ambientes, o seu trabalho ou o seu estudo, o local onde você está estudando e a sua casa, são os ambientes onde você passa 90% do seu tempo. Sim. Então eu peço para o asmático tentar controlar o ambiente que é controlável. Que é dele, né? Exatamente. Para que quando estiver num ambiente que não é controlável, um restaurante, um parque de diversões, as nossas praças aqui na cidade, que graças a Deus são muitas, muito bom. E supermercados, shopping, etc., que são ambientes que ele não está passivo de controle, aí ele possa ter o seu lazer sem que a doença de base, que repito, não é sua culpa, cause uma interrupção ou uma diminuição na qualidade desse lazer. Olha para você ver. E agora a gente vai para o nosso Receita Pronta com o Dr. Júlio, né, que está sempre mandando para a gente aqui todo passo a passo, depois da gente ter esse conteúdo maravilhoso dividido com você. Aumenta o volume para a gente conferir o nosso Receita. Receita Pronta. E o nosso Receita Pronta de hoje vai com a seguinte frase:
Pensar em evitar a asma automaticamente relaxa a mente de uma gama de pessoas que conseguirá respirar um pouco, melhorando a sua oxigenação diária. Pense nisso. Assina Júlio Cazé para o Receita Pronta de hoje. Tá aí o nosso Receita Pronta de hoje. E, doutor, gostaria muito de agradecer todo o conhecimento dividido com a gente hoje na nossa rede da saúde. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, dividindo com a gente. Muito obrigado, viu? O prazer foi meu e tô aqui, ó, de pé e a ordem para necessidades futuras. É isso aí. Agora a gente vai pro nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Programa Vida Saudável. Já estamos de volta com você de Sinop e toda a região, agradecendo sempre o seu carinho e a sua audiência. Temos perguntas aqui, doutor, mas antes eu quero falar com você dos nossos parceiros. Ó, temos a Mediclean, o Laboratório Vitar e a ProSaúde. Eu quero falar para você do Laboratório Vitar. Isso mesmo, aqui no Laboratório Vitar contamos com aparelhos de qualidade, de última geração, para resultados seguros. É isso mesmo. Faça seus exames laboratoriais, oferecemos resultados precisos e segurança, aquela segurança que você merece. Nossa equipe está pronta para lhe atender. Avenida Andemage, 6.961, no Residencial das Acácias, próximo à UPA. O telefone para contato é 3531 7098 ou no 997 23 3554. Junto com a gente também a ProSaúde. A equipe da ProSaúde deseja um feliz Dia das Mães para você, a melhor mãe do mundo, e dedica, claro, hoje para você. Nós sabemos que toda mãe precisa de disposição para o seu dia a dia, não é mesmo? Não há nada melhor que um cérebro para te ajudar nisso. Um composto de vitaminas completo que vai te dar mais energia, fortalece sua imunidade e previne o envelhecimento precoce. Energia e disposição nunca são demais, não é mesmo? Então corre para a ProSaúde e já adquire o seu. A ProSaúde está localizada na Rua das Nogueiras, número 953, e também trabalha com entrega. Fica bem de frente à Cidade. Fale com a equipe da ProSaúde pelo 669-9925-4247. Agora sim, doutor, temos pergunta aqui para o doutor. E é a seguinte: como saber que o remédio está fazendo efeito? Eu vou contar a história que a ouvinte mandou. Meu pai tem asma e sente falta de ar às vezes para falar, mas não sente para falta de ar mesmo, só para falar na respiração, no caso. Para fazer uma esteira, por exemplo, né? O remédio realmente não faz efeito. Ou isso é normal na vida de quem é asmático? Como é que é o nome da... É a Karina. Oi, Karina. Não é normal, tá? Diversas situações, diversas condições podem estar levando a isso. Uso incorreto do medicamento. Os medicamentos inalatórios, tá? Eles têm um passo a passo. Porque o que a gente está acostumado a usar? A gente está acostumado a tomar comprimido. Como é que você toma uma dipirona, tá, para dor de cabeça, um captopril para pressão alta e uma metformina para diabetes? Tudo é da mesma forma. Você coloca o comprimido na boca, bebe um pouquinho de água e o comprimido vai fazer o seu efeito. Já o medicamento para asma, tá, que são as bombinhas, que são os inalatórios, eles têm um passo a passo, que se não for bem feito, se não for bem conduzido e tem que ser ensinado pelo profissional de saúde, tá, um médico, um enfermeiro, de preferência com capacitação na área, com a noção de como usar e como ensinar, se não for bem usado, é como se você pegasse esse comprimido de dipirona e você esfarelasse ele na sua mão e você só colocasse um pouquinho na sua boca. Vai resolver a sua dor de cabeça? Não. Então a principal causa disso, tá, é o medicamento não estar sendo usado de forma correta. Mas lembra que eu falei durante o programa, né, durante a primeira parte do programa, fatores ambientais podem estar contribuindo. Também. Tá? Também.
especialmente na hora que ele está fazendo algum tipo de atividade física. A recomendação principal é que seja feita uma reavaliação através de consulta com o profissional que faz o acompanhamento do seu papai, para que possa reavaliar ele como um todo. E não é o pulmão do papai, não é a asma do papai, é sim o papai como um todo. Verdade. Aproveitando dessa pergunta, doutor, um ouvinte também mandou aqui. Nesse caso, doutor, o organismo, ele se acostuma com o remédio? Não existe a questão do organismo se acostumar com o remédio. Existem medicamentos, tá? Existem medicamentos que nós produzimos tolerância. E cada vez mais nós precisamos de uma dose maior para produzir o mesmo efeito. Entendi. Tá? Não é o que acontece com a bombinha do asmático. Mas, Elaine, muitas vezes esse asmático está tendo que usar doses maiores do remédio para chegar ao mesmo efeito, seja o de manutenção, seja o de crise. E aí a causa geralmente está em um desses dois. Sim. Fatores ambientais ou mau uso do medicamento. Então, quando você tem que aumentar a dose do medicamento, isso significa que você precisa fazer a sua revisão, significa que você precisa fazer a sua nova consulta, porque, como diria o ditado popular, algo de errado não está certo. Sim. Então, se existe a necessidade de aumentar a dose, seja de manutenção, seja a dose de crise, é porque uma consulta para avaliar o que está levando ao aumento da dose de manutenção e o aumento da dose de crise, ou seja, ao aumento dos sintomas, ele deve ser diagnosticado, ou seja, ele deve ser achado para que a gente possa melhor tratar. Muitas vezes o tratamento é ambiental, outras vezes o tratamento é aumentando ou modificando o medicamento. O meu amigo Paulo, seu xará também, doutor, mandou a seguinte pergunta. Ao ver uma pessoa com uma crise de asma, como que eu posso fazer para ajudar? Ligar, tá, para o pronto-socorro. Não tenho... O medicamento é o broncodilatador. A crise asmática, e se a pessoa sabe que é asmática, primeiro ligar para um número de emergência para que haja o atendimento. Né, doutor? A primeira coisa que tem que ser feita é ligar para uma crise. A gente tenta acudir a pessoa, né, na verdade, mas depois que você ligar, você faz isso. Eu já vi muitas vezes a pessoa sendo abanada. Eu entendo, a pessoa está com falta de ar e alguém vem com um paninho, com um papelzinho e tenta abanar. Mas a primeira coisa que pode ser feita é ligar, tá, para um Disque Saúde, seja para os bombeiros, não é aqui o nosso caso do SAMU, mas aqui é para os bombeiros para poder prestar o socorro, se estiver próximo de um hospital, se puder, né, levar até o hospital, mas Sim. A ideia de ir na farmácia comprar um medicamento, até porque a gente não sabe se quer. Então assim, o que é a crise de asma? É uma pessoa que está com falta de ar ou às vezes está com um dedo roxo, tossindo no chão. Olha só. Então, essa é uma crise asmática que leva uma outra pessoa a ajudar aquela. Então, diversas são as causas e pode não ser uma crise asmática. Muitas coisas, muitas doenças graves, pulmonares, cardíacas, tá? E até o derrame, o AVC, pode levar a uma falta de ar intensa, queda no chão, a cianose, que são as extremidades, os dedos e às vezes os lábios roxos. Então a principal coisa que essa pessoa pode fazer inicialmente é ligar para o 190. Olha, a gente sempre pensa, né, de estar ajudando, de estar ali. A primeira coisa realmente certa é você fazer a ligação, para que depois você faça todo outro processo que você acha que deve fazer. Eu vou abanar, que não vai fazer efeito, né? Nesse caso, infelizmente, a gente já assistiu várias séries, filmes que a gente vê essas cenas, né? E que acaba a pessoa pedindo pela bombinha, que, como o doutor falou, não é um vício, é uma necessidade de quem é asmático ter a sua bombinha, é um socorro, né? Quando a pessoa pede a bombinha, aí é fácil, aí é mais fácil. Quando ela consegue exatamente, pedir. Quando a pessoa consegue pedir para a bombinha, beleza, é um asmático, a bombinha vai resolver. Mas não dá para pegar uma pessoa numa crise... Não faz diferença. Oi? Numa crise não faz diferença a bombinha. Total diferença. Se a pessoa é asmática e está numa crise asmática, a bombinha é a total diferença entre o atendimento de pronto-socorro ou não, e muitas vezes entre a vida e a morte. Então, uma das coisas que eu falo com o meu paciente asmático é que a bombinha de socorro é o seu médico de bolso.
Para a mulher é até mais fácil, porque é um médico de bolsa. Então você consegue carregar. Para o homem tem que dar um jeito, tem que levar no bolso. Tem que carregar. Porque a realidade das grandes cidades, né, é que você está sempre perto de uma unidade de saúde. Mas aqui em Sinop e região, não é assim. Muitas vezes você está num sítio, numa fazenda, numa chácara, a dezenas ou às vezes a centenas de quilômetros de um posto de atendimento, para que você possa ser examinado por um profissional. Então, se você tem asma e você não pode sair de casa. Alguém sai de casa pelado? Não. Você vai ter que colocar o seu short, a sua bermuda, a sua calcinha, a sua calça e a sua bombinha. A bombinha é o médico de bolso ou é o médico de bolsa do asmático? Você não pode sair sem. Elaine, eu tenho 40 segundos para falar sobre... Pode falar. E aí no nosso smartphone, para quem está me acompanhando aqui na live, tá? Quando o paramédico vai fazer o atendimento, tá? Quando o paramédico vai fazer o atendimento da pessoa, uma das coisas que o bombeiro, que o socorrista vai procurar é o telefone daquela pessoa. Ou a carteira. Porque se você tiver asma, no seu smartphone, na parte da emergência, você escreve que tem asma. E se você tiver alergia a algum medicamento, você pode escrever que tem. Elaine, eu tenho um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais, tá? Meu Instagram é @phquintanilha, como meu sobrenome. Sim. E eu vou repostar esse vídeo hoje, tá? É muito importante que você, asmático, na sua carteira, tenha esse documento e no seu smartphone também você tenha essa informação. Porque quando alguém tenta acessar o seu smartphone, tá? E não consegue e vem aqui na emergência, tá? Você tem a parte ficha médica, tá? Não vai aparecer aqui na tela, né? Mas tem aqui, a parte... aqui pode colocar nessa câmera aqui, doutor, aqui, que vai aparecer, vai ficar meio branco, né? Mas aqui, ó, a ficha médica não tá aparecendo, pessoal, mas eu vou mandar vai estar no Instagram vai do estar no doutor. Instagram. Eu vai ensinar certinho, lá tem o passo a passo, né, de como faz, né? Exatamente. A ficha médica, ela é fundamental para esses atendimentos de urgência, tá? E muitas vezes é o diferencial de salvar a vida ou não. Então, você que tem alergia a algum remédio, especialmente dipirona, que normalmente é aplicado em caso de dor, acidente, por exemplo. Se você tem alergia a algum remédio, se você tem alguma doença, alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, colesterol, tá? Asma, colesterol alto, claro. Asma, coloque na ficha médica do seu smartphone. Nossa, eu não sabia. Todos eles têm essa função. Muito importante, viu? Olha a dica, depois vocês seguem lá no Instagram do doutor. A Karina colocou o @ lá no Instagram, aqui no nosso Facebook, olha, para quem tá no YouTube também, para quem tá na nossa live, né? Olha lá, @phquintanilha, tá, gente? Pode procurar já no Instagram agora mesmo, você vai encontrar o doutor e depois ativa lá a notificação, que daqui a pouco o doutor vai repostar também esse vídeo explicando certinho como é que você, que precisa ter essas informações no seu aparelho celular, pode colocar. Doutora, a gente vai encerrando aqui o nosso Vida Saudável de hoje. Gostaria muito de agradecer o doutor estar aqui com a gente nesse sábado, véspera, né, de Dia das Mães, compartilhando todo o seu conteúdo, a sua informação. E gostaria também de saber, doutor, onde que o doutor atende, você que está aí, se identificou, você que precisa, né, de um pneumologista, pode contar com o doutor Paulo Henrique Quintanilha. Onde que o doutor atende? Eu atendo no Centro Médico do Hospital Dois Pinheiros. Fica aqui na Avenida dos Tarumãs, número 995, Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. Pode estar chegando até lá, procurando pelo doutor. Se você precisa, aproveite para tirar suas dúvidas e siga também nas redes sociais. Muito obrigado, viu, doutor, por compartilhar com a gente seu conhecimento aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Elaine, mandar um grande abraço para o meu amigo Júlio Cazé e parabenizar todas as mães, todas as mulheres, especialmente todas as mães pelo Dia das Mães. Mandar um beijo para minha mamãe, ó. Dona Gilza, eu te amo. E a gente encerra, claro, com nosso Receitas para a Vida, com o Dr. Júlio sempre trazendo uma mensagem linda pra gente na nossa programação. Para você que está em casa, no trabalho, tenha um excelente sábado. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse momento muito bacana, muito importante, aqui na nossa Rede da Saúde. E até o próximo capítulo, até o próximo Vida Saudável. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida.
asma. A asmadilha da vida, doença perdida no tempo, contingente, constritora, que cala o menino, emudece o velho, enlouquece qualquer. É falta de ar, tosse, dificuldade de respirar, de poder falar. Ele tem que calar, senão o ar lhe irá faltar. A causa tem muitas: pó, emoção, pelos, tapetes, cortina, secura, frescura com a friagem, até de pai para filho, sacanagem, hein? Não se irrite, o ar lhe irá faltar. Tosse, tosse, empurra o ar, entupido está, vem cá, vamos lá, vamos lutar e vamos da asma cuidar. Tratamento tem sim, viu? Sempre tem. Oxigênio, inalação, remédio em pó, de tomar também. O exercício entra e o comer tem que cuidar. É doença de alérgico e doente sim pode ficar. Vamos então cuidando, estudando, lutando, conhecendo sem medo. A asma não tem cura, nunca teve, é crônica, mas é possível sim cuidar. Então, cuidemos já. Quando o tempo sim há, cuidemos sim já, pois a asmadilha da vida, essa sim nós iremos cuidar. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável.